Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Grupo Panvel para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Estão disponíveis as traduções tanto para o idioma inglês quanto para Libras. Para ativar, basta clicar no botão Interpretação e selecionar a opção desejada. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Panvel e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Júlio Neto, CEO, e Antônio Napp, CFO e DRI da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Júlio Neto, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Júlio, pode prosseguir. Bom dia. É um prazer estar aqui com todos, né? Há menos de um mês atrás a gente fez o nosso Panvel Day em São Paulo, provavelmente a maioria de vocês estava lá com a gente, e é um prazer a gente estar aqui falando sobre os resultados do ano passado, né? E que foi um ano muito bom. Foi um ano onde a gente, na minha opinião, conseguiu demonstrar que é possível continuar um crescimento acelerado, né? E, ao mesmo tempo, uma gestão de caixa conservadora, que eu acho que os tempos atuais no Brasil, eles exigem esse tipo de estratégia, né? Foi um ano onde a gente cresceu 17% a nossa venda, né? Foi também o primeiro ano de uma operação 100% limpa, sem o atacado, né? Então daqui para frente a base ela passa a ser muito mais fácil a comparação, né? O fechamento do primeiro TRI de 26 já não vai ter a operação do atacado, a operação vai ser pura varejo, né? A gente atinge os praticamente 6 bilhões de faturamento em 2025, muito alavancados pelo crescimento no digital, né, que chegou no quarto TRI a 54%, né, e uma participação de vendas de 28,5%. E evidentemente que os drivers de crescimento do mercado farma continuam tendo um papel bem importante, né? O próprio envelhecimento da população continua levantando esse mercado farma cada vez mais, e a chegada das canetas emagrecedoras também são um driver importantíssimo de crescimento de vendas, né? E esse ano de 2026, a gente entende que isso deve, inclusive, acelerar um pouco mais, né? Provavelmente em junho, a gente deve estar vendo a entrada do genérico do Ozempic, o que vai aumentar muito o mercado endereçável de canetas emagrecedoras na farmácia. E para vocês terem uma ideia, tem um mercado hoje paralelo, né, que é o do contrabando, que ele, em termos de unidades, ele é 3 vezes maior do que o mercado formal. Então, eu acho que o genérico ele vem muito para essa formalização do mercado, né? Ele tem uma oportunidade muito importante para esse ano de 2026. Bom, mas falando do quarto TRI, a gente teve uma venda excepcional, né? Foi 18,2% de crescimento, lojas maduras crescendo mais de 14%, né? E atingimos um market share na região sul de quase 14%, né? 13,9%, o que demonstra que essa estratégia também de consolidação de uma região específica, ela é uma estratégia assertiva, né? O canal Farma ele depende muito de um foco
grande numa região geográfica para não dispersar a abertura de lojas em outros estados e realmente fortificar a base, né? É um mercado onde a marca ela é extremamente importante, a conveniência também, né? E isso está demonstrado aí no nosso crescimento, acho que é o 25º, 26º, 23º trimestre, né? Onde a gente aumenta market share na região aonde a gente escolheu atuar, né? Que é uma região super importante no Brasil, é a região mais rica do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul somados, são quase 30 milhões de habitantes, então a gente tem muita oportunidade de crescimento aí. Venda média passa a ser um destaque importante também, né? A gente chega aos R$850 mil por loja em termos de venda média, esse é um indicador que a gente leva muito em consideração porque ele traz a produtividade que a gente busca, né? A despesa com vendas ela é diluída com o aumento da venda média e produtos Panvel também passa, né? Volta a ser um driver, vamos dizer assim, de crescimento importantíssimo também. E a gente entende que como estratégia no mercado atual, onde o consumidor tem inúmeras alternativas para comprar higiene e beleza, o varejo precisa ter uma marca, né, ou marcas no nosso caso, que são diferenciais importantes, são fatores de escolha daquele lugar de compra. E o Produtos Panvel representou, para vocês terem uma ideia, quase 20% da venda de higiene e beleza, né? Chegou a 8% do faturamento total no quarto TRI, e passa a ser cada vez mais um diferencial importantíssimo da Panvel, né, daqui para frente. Puxando os dados históricos, né, a gente vê de fato que a partir do follow-on que se fez em 2020, a gente passa a ter uma dinâmica completamente diferente de crescimento, né, do que a gente vinha tendo anteriormente. A gente passa de um KGR de 11,5% em termos de crescimento de venda para 17%. Né? Se a gente olhar para o quarto TRI versus os outros quarto TRI dos últimos 6 anos, a gente tem um KGR de 16,8%. Isso com um aumento de resultado importante. Né? O nosso EBITDA chega em 2025 aos 5,4%, né? E temos o objetivo, né, e o target esse ano de ultrapassar os 6% de EBITDA para o ano de 2026. Então, são números importantes que mostram uma estratégia sólida, né, um crescimento contínuo, e ao mesmo tempo sem colocar em risco a saúde financeira da companhia. Né? A gente termina o quarto TRI com uma posição de dívida versus EBITDA melhor do que dos últimos 3, 4 anos. Né? Então é possível crescer, é possível dar resultado, é possível abrir lojas, é possível continuar investindo no digital e ao mesmo tempo ter uma empresa saudável ao mesmo tempo. Né? Olhando um pouquinho mais para frente e trazendo uma lupa um pouquinho maior para o digital, que de fato é um diferencial importante da Panvel, aliás sempre foi, né? Até anterior à pandemia, a gente já trabalha com digital há muitos anos, a gente tem um know-how muito grande, eu já participava em vendas antes do advento da pandemia, em 10% da nossa venda, e a gente vem melhorando a cada ano a experiência do consumidor, tanto no aplicativo quanto no site, e principalmente melhorando também a experiência de entrega em casa. Né? A gente tem uma operação onde o clique e retire ele tem, sim, uma participação importante de 55%. Agora, inclusive, ele aumentou um pouco, até pelo próprio GLP-1, porque existe um incentivo da indústria para comprar o produto no digital, né? Um desconto maior no digital. Mas não é a estratégia da companhia. Né? A gente não tem como estratégia usar as nossas ferramentas digitais como meio de pagamento nas nossas lojas. A gente entende que o diferencial e a proteção futura a players puros digital
ela acontece muito mais por uma especialidade em entregar rápido em casa, né? Porque o consumidor do digital, na maioria das vezes, ele quer efetivamente a conveniência total, né? Quer receber em casa. Então a gente vem se especializando cada vez mais. Hoje são 431 lojas que entregam na casa dos consumidores, né? Cada vez mais próximo e cada vez mais eficiente, né? Tanto na gestão de estoque, otimização do estoque, quanto na agilidade da entrega. E mantemos sim a estratégia de manter os nossos mini CDs, né? Que são operações avançadas, né? A gente tem os nossos 2 CDs de Eldorado aqui e Curitiba que atendem as lojas, mas a gente tem os nossos mini CDs que tem uma profundidade de estoque e variedade de produtos muito maior do que uma loja convencional, mas ainda assim mantendo, né, a mesma conveniência e rapidez que uma loja convencional tem, o que traz um diferencial importantíssimo para a Panvel no digital, né? Comprar na Panvel no digital geralmente é uma experiência muito gratificante para o consumidor, né? A gente tem um market share na região sul no digital que é praticamente o dobro do nosso market share físico. Um dado importantíssimo é o nosso MAU, né, que é os nossos usuários do aplicativo, 46% deles usam mensalmente. Então a gente tem uma retenção de consumidores muito grande no nosso aplicativo, né, e vai ser um foco cada vez maior o uso digital. A gente começa agora, principalmente em termos de CRM e estratégia de fidelização, usar o aplicativo para trazer benefícios para o cliente em loja, mas sem exigir que o consumidor faça todo o processo de compra dentro do aplicativo, porque a gente entende que isso é um atrito na relação com ele dentro da loja, né? Então a gente vai usar o aplicativo para conceder um desconto, mas o nosso atendente vai poder continuar atendendo o consumidor e fechando a venda dele na própria loja, que a gente entende que é muito mais fluido e eficiente para o nosso consumidor. Um diferencial fundamental na Panvel, você sabe que a Panvel é uma empresa focada em saúde, bem-estar, mas a cereja do bolo é a beleza, né? A Panvel, sem dúvida nenhuma, é a farmácia mais perfumada do Brasil, né? Eu vou usar esse termo, mas é a farmácia que tem o melhor posicionamento em beleza no Brasil, né? Não só pelo ambiente de lojas, né, que é um ambiente diferenciado, como pelo mix de produtos, né, mas a marca própria também, né? A gente procura cada vez mais tornar as nossas lojas atraentes para o consumidor da beleza, né, sem perder a imagem de farmácia. Eu acho que esse é um cuidado importante, porque o nosso core business continua sendo e vai ser sempre vender medicamentos, mas a gente acha que pode ter o cantinho da beleza, né, charmoso, bonito, com uma estética bacana, né, com lançamentos cada vez mais interessantes. A gente sempre procura ser a primeira empresa a trazer lançamentos para as nossas lojas, então tudo que tem de novidade a gente espera que tenha primeiro na Panvel. E a gente tem um foco de ter um atendimento específico também para esse tipo de jornada, né? Então são mais de 300 consultoras de beleza que trabalham nas nossas lojas, treinadas a cada trimestre. A gente tem um evento de treinamento para elas, então elas estão preparadas não só para vender os produtos, né, e explicar para o consumidor o que cada produto entrega, mas principalmente também para ajudar o consumidor na sua jornada de experimentação dentro da loja, que a gente entende que a loja física ela funciona muito para experimentar produto, né? O digital, para isso, ele não tem esse apelo de experimentar produto. Então o papel da loja física é experimentar produto, e vocês vão ver a Panvel investindo cada vez mais nesse tema. Mas a gente não deixa também o nosso digital para trás, né? Porque a gente entende que visual merchandising ele precisa acontecer no ponto físico e no ponto digital também, né? Não tem por que a loja digital ser esteticamente feia, com cara de remédio, sem o charme da beleza. Ela pode perfeitamente ter uma pegada de beleza importante. Os nossos fornecedores, inclusive, são grandes parceiros nisso, porque eles produzem hoje
normalmente um conteúdo muito grande para o ambiente digital, e a gente está aproveitando essa onda para, de fato, que a experiência no digital seja cada vez mais instrutiva, tenha mais informações e tenha mais charme, né, para o consumo de produtos de beleza no ambiente digital também. Marca própria sempre foi, né, e sempre vai ser um diferencial fundamental para a Panvel. Ninguém faz nada parecido ao que a gente faz, né? A gente, inclusive, nem olha para o setor farma em termos de marca própria, a gente olha para outras empresas, né, como benchmark. A gente vem desenvolvendo linhas, inclusive linhas de caráter limitado, né? Ali vocês podem ver a linha Milkshake, que foi um sucesso absoluto em redes sociais, né, em penetração. E essas linhas limitadas, geralmente, elas têm como target um público dos 13 aos 15 anos ali, o que faz com que a marca própria não apenas seja um instrumento de fidelização da companhia e de aumento de margens, mas seja também um fator importantíssimo de rejuvenescimento da marca, né? A gente coloca consumidores jovens, e se você faz uma pesquisa entre as jovens de 13, eu tenho minhas sobrinhas que têm mais ou menos essa idade, de 13, 15, 16 anos, geralmente a Panvel é a farmácia preferida desse público. Então a gente está construindo com isso o consumidor do futuro, né? Então atender o envelhecimento da população é um tema importante, mas construir o futuro ele sempre é um elemento importantíssimo também, e a gente quer que a marca Panvel, que tem 50 e... mesma idade que eu, inclusive, 52 anos, esse ano faz 53 anos, né? Não pareça 52 anos, então que ela receba esse facelift contínuo e continue sendo uma marca desejada e jovem, e eu acho que Produtos Panvel, ela é a tangibilização de toda essa estratégia, né, de marca e de branding que a gente tem, né? Para vocês terem uma ideia de alguns lançamentos recentes aí no próximo slide, né, só pelo visual você já vê que é completamente diferente do que todo mundo faz, né? De fato a gente extrapola o marca própria do dia a dia, né? A gente chega no marca própria da beleza, do desejo, de fato tem esse charme todo na Panvel. Então eu passo para o NAP agora, passar para vocês os dados financeiros mais específicos, e a gente fica aqui depois para responder qualquer pergunta que tenha. Obrigado, Júlio. Pessoal, pegando então um pouco agora da apresentação, né, vamos passar pelos dados financeiros com um pouco mais de detalhe também, né? O Júlio já ressaltou ali os principais destaques. Quando a gente olha para a parte da venda, o que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho? A venda está crescendo e segue crescendo muito forte, cresceu 18,2%, em cima de uma base de crescimento de quase 18%. Então esse dado do quarto trimestre ele é bem importante. E o que destaca a Panvel em relação aos seus concorrentes? A maior parte desse crescimento segue ocorrendo na parte de atendimentos, volume de vendas, quantidade. Isso conversa diretamente com o esforço que a gente tem feito junto com clientes para trazer mais clientes e para fazer os clientes comprarem cada vez mais. Claro que o ticket médio cresce também, né? Vocês podem olhar ali os dados do 4T25, o ticket cresceu 6,6%, mas apenas em atendimentos foi quase 11%. Isso significa saudabilidade e isso tem diferenciado a Panvel em relação à sua concorrência. Um outro detalhe bem importante, a gente tem feito um trabalho muito bom de aumento de venda média das lojas e de depuração de uma base menos produtiva. Nós fechamos o quarto trimestre com apenas 1% das nossas lojas, e aqui vamos lembrar que as lojas novas estão incluídas, com vendas até R$300 mil. Inclusive, a partir de 2026, né, nós já vamos começar a mostrar esse número sem essa barra. Nós vamos começar a olhar a barra de R$500 mil para baixo, porque de fato a gente não tem mais nenhuma loja, né, vendendo uma média abaixo de 300 mil. Também ficamos muito contentes que quando a gente olha a parte de cima, as lojas que vendem mais de R$700 mil já estão representando quase 60% da nossa base,
contra 43% no ano passado, então também um baita de um ganho. E para finalizar, ainda só falando do tema de venda média, quando eu pego os dados do IQVIA e comparo a Panvel com os outros players da região sul, também fica nítido que a gente tem mantido e se distanciado cada vez mais em venda média. Vocês podem ver que a curva, né, da concorrência é mais ou menos constante e a gente vai se distanciando, abrindo a boca do jacaré. E o que está por trás disso, né? Um dos elementos, por óbvio, né, é o bom desempenho, né, ou o ótimo desempenho da nossa base madura e da base de mesmas lojas. A gente cresceu esse trimestre 14,7% em mesmas lojas e crescemos quase 12% em lojas maduras, muito acima da inflação e, novamente, sob uma base bem forte, porque no trimestre passado nós também já tínhamos crescido quase 15% em mesmas lojas e 12% em lojas maduras. Esse crescimento que a gente vê da base, ele tem uma outra característica importante que fica bem explícita quando a gente olha o nosso mix de venda. O que esses gráficos do mix eles traduzem para nós? A Panvel, por óbvio, ela tem crescido um pouco mais rápido na parte de medicamentos, né? Aqui tem todo o efeito do GLP-1, aqui tem o efeito de produtos para uso contínuo, etc. E, obviamente, isso conversa com o foco de saúde da Panvel. Porém, vejam a maneira equilibrada como nós crescemos em todas as categorias. A nossa parte de higiene e beleza, no último TRI, cresceu mais de 16%. Genéricos vem crescendo muito forte. E quando eu olho ao longo do tempo, e é legal de novo olhar esse momento entre 2020 e 2025, que foi esse ciclo pós-follow-on, olhem que interessante, nós crescemos medicamentos um pouco acima de 17% e nós crescemos HB cerca de 16%. Olha o crescimento equilibrado, que conversa com duas coisas que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Primeiro, conversa com manutenção de margem. A Panvel é a única que ao longo do tempo cresceu muito equilibrado, tanto a sua saúde quanto a sua beleza, que como o Júlio reforçou, são os nossos diferenciais e a gente foca muito nisso. Segundo, né, isso conversa muito com a parte de clientes. Esse crescimento equilibrado não limita o meu potencial de trazer mais clientes para dentro da loja. Os genéricos vêm crescendo muito bem, OTC muito bem, marca muito bem. Então essa palavra equilíbrio é uma palavra bem importante. E falando de clientes, falando de mix, a gente fala também um pouco dos esforços de fidelização. Esse slide ele ajuda a traduzir um pouquinho daquilo que nós mostramos a respeito do crescimento em atendimentos que a Panvel ela realizou. A gente tem feito um bom trabalho de ativação de clientes e de fidelização de clientes, conforme demonstrado aqui. A nossa base de clientes ativos, que é aqueles que já fizeram uma compra na Panvel, ela subiu quase 8%, e a evolução de clientes fiéis, que são aqueles que compram 2 vezes por mês, pelo menos, está crescendo ainda mais rápido. Por que a gente está conseguindo evoluir muito nisso? Nós estamos conseguindo evoluir bastante porque a gente tem feito um trabalho cada vez melhor na frente de digitalização, que o Júlio já comentou, e na frente de CRM. Aqui eu trago alguns dados de CRM que mostram que do ano passado para cá, a gente tem melhorado muita qualidade da nossa segmentação de clientes, e isso é um trabalho profundo em dados. E nós temos conseguido disparar cada vez mais campanhas segmentadas, cirúrgicas, para aquilo que realmente o cliente necessita. A gente saiu do mundo em que mais de 60% das nossas campanhas de CRM tinham apenas um cunho promocional, e nós já viramos agora 60% das nossas campanhas elas já são segmentadas. Isso sozinho fez com que a receita oriunda de CRM subisse 140%, do 4T24 até o 4T25. Além disso, o que nós estamos fazendo? E tem muita coisa para fazer em 2026, esse inclusive é um dos principais projetos. A gente tem trabalhado nesse tema de segmentação e criamos o nosso Cliente Prime. O Cliente Prime é a nossa melhor base de clientes, aquele cliente com a maior frequência, vem mais de 2 vezes por mês na nossa loja e com o melhor tickets acima de R$250. Quando a gente pega esses clientes e começa a identificá-los e começa a oferecer vantagens exclusivas, a gente tem percebido ganhos, né, de escala muito importantes em venda e em retenção. E esse é um ponto que nós vamos aprofundar muito em 2026, porque a gente realmente acredita que dentro de um aquário hoje de 29 milhões de clientes cadastrados,
existe uma riqueza gigantesca, né, de venda, né, e de consumo que a gente ainda consegue captar. E não é difícil virar Prime, né? Não é difícil virar Prime, não. R$250 por mês durante 3 meses. Perfeito, Júlio, perfeito. Né? Tudo isso tem que conversar com o quê? Atendimento. Né? A gente segue medindo atendimento na ponta do lápis. Atendimento é meta de cada um dos nossos gerentes de loja, né? E perpassa toda a nossa cultura. A gente segue mantendo um NPS muito alto, né, nas lojas e nos nossos canais digitais. Continuamos sendo, do ponto de vista digital, né, a loja virtual com a melhor avaliação, tanto na Apple quanto no Google. Somos a melhor, né, rede de farmácia também no Reclame Aqui. Enfim, é uma preocupação constante que tem que conversar com tudo aquilo que a gente já olhou. E que conversa com esse dado aqui de market share, né, que o Júlio já comentou. Nós chegamos num recorde de market share, quase 14% dentro do quarto T de 25%. Um crescimento muito bom nos 3 estados, inclusive Rio Grande do Sul, né? Isso é interessante, ainda há muito espaço de crescimento na nossa base mais madura, que é o Rio Grande do Sul, em que a gente cresceu 0,7%, e tem muita coisa para crescer em Santa Catarina e no Paraná. Eu queria realçar 2 coisas aqui de informação nesse slide que também conversam com toda a nossa apresentação. Primeiro, todo esse crescimento de market share, ele está, além de bem distribuído entre os estados, ele está bem distribuído nas categorias de produto. Vejam que a gente ganha market share em medicamento, ganha market share em higiene e beleza. Segundo, quando a gente olha os dados abertos, que são dados do IQVIA, ali na parte de cima do slide, e a gente compara o formato do crescimento da Panvel versus o formato de crescimento das outras redes, também chama atenção de novo aquela palavra que eu usei, que é equilíbrio. Vejam que a gente cresce muito mais do que a concorrência em volume. Volume é aquilo que eu já comentei com vocês, converso com clientes. A gente cresce mais do que a concorrência, inclusive na parte de preço médio, que tem a ver com ticket. Unidades vendidas? Unidades vendidas. Unidades vendidas. Não é ticket, né? Unidades vendidas. Unidades vendidas, né? O preço médio conversa com ticket, né? E na minha expansão também, na nossa expansão, né, Júlio, das lojas novas, a gente também tem crescido mais. Nenhum player consegue esse equilíbrio, né? Então, de novo, a gente tem tido uma gestão bastante consistente em dar o peso necessário para cada um dos pilares de crescimento e estamos obtendo bastante sucesso com essa estratégia. Esse sucesso, agora descendo um pouquinho no DRE, a gente falou agora bastante da venda, ele aparece na margem bruta também. O que não falta na nossa margem bruta, no nosso lucro bruto, são pressões. Nós estamos num mercado muito competitivo. Na medida que o GLP-1 cresce bastante, ele também pressiona a margem bruta percentual. A gente tem uma realidade de reajustes de preço de medicamentos, né, CMED, abaixo da inflação. E o crescimento dos medicamentos de marca, de maneira geral, também coloca pressão. Porém, o que a Panvel vem fazendo muito bem ao longo dos anos, e não foi diferente em 2025? A gente tem utilizado uma série de alavancas para equilibrar essas pressões e manter a nossa margem bruta em patamar alto e saudável. Passa por negociações com a indústria, passa por crescimento de genérico, por todo o trabalho muito bem feito em marca própria, higiene e beleza. Nós estamos também conseguindo muitos recursos de retail media, mas eu não queria esquecer de uma coisa, o valor da marca, né? A gente construiu aqui na região sul uma marca muito forte, que é a Panvel, uma marca que conversa com qualidade, né? E esse valor de marca também permite que a gente trabalhe uma precificação muito inteligente, né? Então, tudo isso que a gente cria também se transforma numa marca que nos ajuda nessa alavanca. Um último comentário desse slide, quando a gente olha a margem bruta do grupo, esse vai ser, né, o último trimestre em que ainda há um impacto da base de comparação do atacado. Por isso que a nossa margem bruta no quarto TRI e no ano de 2025, ela sobe no grupo. Quando a gente termina a operação do atacado, que tinha uma margem mais baixa, ela faz com que, né, fique apenas a margem bruta do varejo. Isso cria um efeito matemático, né, dentro do nosso resultado. Esse efeito matemático é o mesmo que aparece na gestão das despesas, né? Aqui é um outro grande destaque do 4T25. Nós chegamos no menor patamar de despesas em relação à venda de todo o ano. A gente vem fazendo um trabalho muito bom, né, nas nossas lojas, na nossa logística e nas despesas administrativas para diluir despesas. Todas as despesas, sem exceção, né, cresceram bem menos do que a venda do varejo. E a diluição não fica totalmente clara ainda aqui em 2025, porque, como eu comentei, a gente tem a perda de venda do atacado.
Aqui a gente faz apenas um pequeno exercício, né? Mas se a gente olhasse e tirasse da base a venda do atacado, apenas as despesas com vendas teriam diluído 1 ponto percentual inteiro em 2025. Né? E quando a gente olha as despesas administrativas, seria exatamente o mesmo efeito tirando a venda do atacado. Agora, a partir de 2026, a vida vai ser bem mais fácil, né, para mostrar e para acompanhar esses números, mas a gente está muito confiante de que tem muitas oportunidades em produtividade para buscar ainda nas despesas e muito contente com o que a gente obteve até agora. Isso tudo que eu estou comentando vai se refletir nos nossos indicadores de resultado. O primeiro deles, EBITDA do varejo. O EBITDA do varejo, só para lembrar, é o EBITDA for all, é o equivalente à margem de contribuição das lojas, é o resultado apenas das lojas. A gente teve um crescimento de quase 20% nesse resultado no quarto T25 contra o quarto T24. E quando eu olho esse indicador ao longo do tempo, a gente tem mantido um crescimento constante acima de 19% ao ano, né, que é o nosso famoso CAGR, né, que é o crescimento médio, bem acima do crescimento da venda da Panvel, que foi de 17%. E o que vale a pena ressaltar quando a gente fala do EBITDA for all? 2 elementos. Primeiro, isso conversa diretamente com o ROIC que a gente obtém das nossas safras de loja, e a gente também está muito contente com o trabalho feito ao longo dos anos de abertura de lojas. Aqui a gente sempre, todo trimestre, abre para vocês os dados de retorno. Então, cada uma das safras tem melhorado seu retorno, tem melhorado seu EBITDA for all, e a gente está acima, inclusive, das nossas metas. Um outro destaque muito interessante é na parte direita, quando a gente faz a abertura por estado. Cada estado do Sul, mais São Paulo, tem uma história diferente. Obviamente, a expansão ela é mais profunda nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que é uma praça nova. Lojas mais novas, né? Muito mais novas, né? Aqui, aí a gente fica com 2 mensagens. Primeiro, muito nos orgulha que de 2020 até 2025, em todas as nossas regiões de expansão, sem nenhuma exceção, a gente melhorou de maneira muito significativa o resultado, melhorou de maneira muito significativa o nosso EBITDA for all. Inclusive no Rio Grande do Sul, que é a nossa base mais madura. Mas tem um tema de casa muito bem feito em Santa Catarina, no Paraná, e olha São Paulo, que saiu de quase 0 para já 7,5%. E a segunda mensagem importante, temos uma base ainda por maturar muito relevante. 25% das lojas, né, ainda estão em maturação, são lojas, né, que não chegaram em 3 anos, espalhadas pelos estados, e isso com certeza vai nos abrir portas para continuar aumentando o nosso resultado nos próximos trimestres. Então, loja vai continuar sendo uma alavanca importante de ganho de resultado, como não poderia deixar de ser. Quando a gente olha o EBITDA do grupo, obviamente ele conversa com esse dado, a gente chegou num patamar recorde de EBITDA. O nosso EBITDA no quarto trimestre, ele chegou a 105 milhões de reais, um crescimento de quase 28% em relação ao trimestre passado, e chegamos no percentual recorde de 6,2%. A gente realmente começa a partir do quarto tri de 25 a mudar o nosso patamar. Como o Júlio disse, a gente já está perseguindo no longo prazo um ano, né, mais próximo de 6%, chegamos no final desse ano em 5,4%, e a gente tem crescido o EBITDA do grupo na base de 20% ao ano, ano após ano. Tá? É muito robusto. Isso dá 2,5 vezes, nós aumentamos nosso EBITDA em 2,5 vezes em relação ao que a gente tinha lá em 2020. E a gente chega no lucro líquido, a história não é diferente. A gente também fica muito contente que o nosso lucro líquido ele cresceu 35% em relação ao quarto trimestre de 24, expandiu a margem em 0,4, né? E isso mesmo com todo o efeito que a gente conhece de juros altos, né? É o que a gente já vai falar um pouquinho mais em seguida, né? Todos os efeitos também de tributação, de imposto, mas o resultado falou mais alto, né? O resultado operacional falou mais alto. Estratégia, né? Conversando com toda a nossa estratégia. Então, a gente vem também, né, e isso é muito bacana, né, Júlio? A gente dobrou o nosso lucro, né, nesses 5 anos, né, e queremos mais que dobrar agora para frente, baseado em muita disciplina operacional e muita disciplina financeira também. Esse quadro, acho que ele merece um grande destaque, porque a gente comentou do diferencial em saúde, diferencial no digital, diferencial na beleza, diferencial em marca própria. A gente tem um diferencial na gestão de caixa também. Nós melhoramos muito, por exemplo, todo o nosso ciclo de caixa em 25.
trabalhamos muito bem a parte de estoques, muito bem a parte de prazo de fornecedores, né? E a gente chegou em 61 dias de ciclo, que é, olhando para o passado, um dos nossos melhores números, né, desde 2020. Essa melhora no ciclo de caixa, essa melhora na nossa necessidade de capital de giro, conversou diretamente com a nossa geração de caixa, né? Então, eu consegui aliar um bom resultado, né, um resultado de crescimento forte, uma gestão ainda melhor de capital de giro. Com isso, nós geramos 266 milhões de fluxo de caixa operacional em 2025 e geramos mais de 106 milhões de fluxo de caixa livre também em 2025. Tá? E mantendo o investimento, tá? Nós mantivemos o investimento praticamente igual ao que nós tínhamos no ano passado, investimos 160 milhões de reais. O que isso significa? Significa que a Panvel chegou num patamar de tamanho e geração de resultado e de caixa que ela se autofinancia e a gente segue com essa visão. Nós somos uma empresa conservadora na gestão do caixa. E isso aparece no quadro de endividamento. Nós terminamos o ano, né, com endividamento bem menor do que do 4T24, abaixo de 1 vez EBITDA, né, e isso nos diferencia muito, né, nós estamos, em relação aos nossos concorrentes, numa posição melhor. Nós também trabalhamos muito no custo da dívida. Obviamente, nós não gostamos de juro alto, né? Mas a gente consegue ter um custo de dívida abaixo do CDI. E esse quadro ele é um diferencial no momento em que os juros continuam altos, né? E devem permanecer altos por mais algum tempo. E a gente sabe que é muito comum no varejo o autoendividamento. A gente acredita que esse fôlego financeiro que nós temos abre muitas portas para a gente continuar investindo e alocando capital de maneira consciente e crescendo acima do mercado. Eu queria aproveitar só esse momento também, né, para agradecer a todos os nossos colaboradores, né, a todo o nosso time, né, Júlio, que nos ajudou a chegar até aqui esse ano. Entregamos mais esse ciclo que foi muito bacana, né? Meu muito obrigado para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois. Né? O Ismael aqui, nosso vizinho, a Camilo, o Pedro, todo mundo está nos assistindo, vocês não veem, mas estão aqui do nosso lado aqui nos apoiando, né? E aí, agora, a gente assim, caminha um pouco mais para a reta final. E o que eu gostaria só de lembrar, pessoal? O Júlio comentou, e agora no dia 26 de fevereiro, foi muito bacana porque a gente teve a oportunidade de fazer um novo Investor Day, né, depois de 5 anos, né, Júlio? E nesse Investor Day a gente conversou, né, com o mercado, conversou com muitos de vocês que estão nos assistindo aqui, passando um pouquinho de como foi o nosso primeiro ciclo, né, de 20 a 25, e começamos a lançar luz, né, para o que a gente espera entre 26 e 2030. O ciclo de 2025 é conhecido por vocês, né? Aceleramos nosso crescimento, né, mudamos o patamar da companhia, investimos muito em logística e preparamos todo o terreno para continuar crescendo. E essa preparação, ela se traduziu em um guidance muito importante, né? A gente está com uma visão clara de futuro para a companhia e a gente desenhou uma estratégia que vai nos levar, nos próximos 5 anos, a novamente dobrar de tamanho. Nós queremos ser uma companhia, né, que lá em 2030 tenha pelo menos 12 bilhões de faturamento, que seja uma companhia de até 1.000 lojas e que a gente tenha a oportunidade de a cada ano melhorar um pouco a nossa margem, chegando até a 7% de EBITDA. E como é que a gente busca isso, né, pessoal? Um pouco é o que a gente já comentou ao longo dessa apresentação, né, que são nossos diferenciais, e uma visão bem acurada de futuro. Quando a gente olha para a parte da venda, e vocês acompanham, né, muitos aqui acompanham isso de perto, a gente tem vários elementos favoráveis. A gente tem todo esse mercado de GLP-1, né, que está muito longe, né, de chegar no seu limite. A gente tem muita coisa para fazer no tema de digitalização e de fidelização, muita coisa. Aquilo que a gente falou de pescar dentro do aquário que já existe. A gente tem muito espaço ainda para crescer na parte de beleza. A gente tem toda a parte de produtos Panvel, enfim. Alavancas, né, de crescimento de venda não faltam. Isso fora o mercado, né, o varejo farma, que é o mercado que ele vai continuar crescendo. Nós temos também ótimas alavancas para continuar mantendo uma margem bruta saudável. A gente tem espaço para crescer em genéricos, em OTC, produtos Panvel, higiene e beleza, e usar muita IA, muita tecnologia para continuar precificando de uma maneira muito inteligente. A gente não tem dúvida que isso vai nos ajudar a mitigar as pressões naturais de preço que vêm pelo crescimento de medicamentos, que vêm pela competição e outras pressões. E quando a gente olha para as despesas, a gente está muito otimista. A gente tem muita coisa ainda por colher na medida que a gente está rampando a venda média por loja,
na diluição de despesas em loja. Hoje, os nossos processos e a nossa tecnologia permitem que a gente evolua muito em desburocratização de tudo que acontece dentro da loja. E, pessoal, farmácia é um ambiente bastante burocrático por natureza, né? Até por questões regulatórias. Tem muito espaço para simplificar a nossa vida e, com isso, continuar crescendo venda e mantendo os quadros atuais. Na parte de logística, nós já passamos por anos de investimento muito forte e os próximos 2 ou 3 anos não vão requerer esse nível de investimento. Então, nós estamos muito confiantes também que a gente vai continuar crescendo a companhia sem necessidade de novos investimentos altos aqui. Isso também vai nos ajudar a diluir despesas. E, apesar de nós já sermos benchmark em despesa administrativa, eu realmente acredito que a gente continua tendo a oportunidade de diluir mais esses custos, revisar nossos processos, botar mais inteligência. Dá mais com AI agora, né? Isso vai facilitar muito, né, Júlio? E na medida que a venda crescer, a gente tem a faca e o queijo na mão para manter os nossos quadros super estáveis e ganhar mais produtividade. E aí mais um último elemento, né, e é por isso que é tão bom trabalhar no varejo farmacêutico, esse é um mercado que ele tem muitas outras avenidas potenciais que nem estão diretamente refletidos no plano, porque ainda tem muita incerteza. Mas todo mundo de serviços em farmácia ainda pode, acreditamos que vai crescer muito. Tem muita coisa para acontecer em parcerias com o plano de saúde. A gente tem uma frente de retail media que tem um sucesso extremo e ela também está muito longe de estar no limite dela. E a gente está no mercado, né, Júlio, que cada vez tem mais novidades em produtos para saúde e beleza e a Panvel se diferencia tanto nisso. Por isso, pessoal, para deixar com vocês, né, por que a gente realmente acredita nesse futuro brilhante, né, da Panvel? Isso conversa com o varejo farmacêutico, né, que é um mercado fantástico. A gente acredita muito na consolidação desse mercado, né, em torno das grandes redes, é algo que já está acontecendo, é algo que o GLP-1 acelera, é algo que a digitalização acelera também, e a Panvel se diferencia muito nesse mundo. E se diferencia porque tem excelentes, né, diferenciais, fazendo o básico muito bem feito, operando muito bem em saúde, né, e beleza, trabalhando muito bem seu espaço de lojas, escolhendo bons pontos, enfim, um pouco de tudo que vocês escutaram, tanto eu quanto o Júlio falar ao longo da nossa apresentação. Aproveito aqui, né, para encerrar esse momento, agradecer quem nos acompanhou até agora e ficamos eu e o Júlio à disposição para suas perguntas, pessoal. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Kelvin Decken, do Itaú BBA. Por favor, Kelvin, seu microfone está liberado. Bom dia, Júlio. Obrigado por pegar minhas perguntas. Bom dia. Queria começar pela dinâmica de supply de GLP-1. A gente ouviu sobre alguma restrição de oferta nesse começo do ano, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha os dados de importação, eles sugerem uma entrada relevante de produto em fevereiro. Então, queria pegar a visão de vocês de como tem sido essa dinâmica de supply até aqui, qual a expectativa ao longo de 2026. E uma segunda sobre margem bruta, né? Esse foi um dos grandes destaques do trimestre, vocês conseguiram manter a margem bruta de varejo flat, mesmo com toda a pressão de mix de GLP-1. E olhando para frente, como que vocês estão pensando nessa dinâmica ao longo do ano, né? Vocês acreditam que o bom desempenho de private label, genéricas, outras alavancas que vocês comentaram durante a apresentação, elas devem ser suficientes para continuar compensando essa pressão de mix? São essas duas. Muito obrigado. Bom, falando sobre o GLP-1, né, a gente ainda vive algumas, né, pontuais recessões de oferta, né, especialmente quando a gente olha a parte do Monjaro, mas sem dúvida está mais estável agora, né? Isso, sem dúvida agora a gente está num patamar super equilibrado, né? Isso pode voltar a acontecer, a gente sabe que vão entrar outras moléculas ali no mercado, mas neste momento que a gente fala, a gente não está vendo essa restrição, tá? A gente está vendo as lojas bem abastecidas e bem atendidas. E tem o reconhecimento da própria Lilly, né, de que o mercado brasileiro vai ser o segundo maior mercado do mundo, então existe um foco do laboratório entendendo que o tema estética aqui no Brasil ele é um pouquinho diferente dos outros países, então eu acredito que deve ter uma priorização cada vez maior para o Brasil em termos de supply chain. Né? Perfeito, né? Acho que vai ter um bom direcionamento. E o genérico vai fazer uma diferença grande esse ano, eu acho, porque o mercado endereçável de produtos contrabandeados ele é 3 vezes maior
em termos de unidade do que o mercado formal. Então, muitas vezes as pessoas, até por falta de poder aquisitivo, optam por essa opção mais arriscada e com menos qualidade. Mas eu acho que esse tema vai ser endereçado esse ano. Então, eu não tenho dúvida que o GLP-1 vai, esse ano, talvez, com certeza ele vai ser um driver maior do que foi em 25. Vai ser, sem dúvida. Não, a gente já está vendo isso. E aí nessa dinâmica, Kelvin, na parte da margem bruta, e a gente pode também falar um pouquinho de como a gente começa o ano de 2026, tá? A gente tem tido sucesso em mitigar, tá, os efeitos de GLP-1. Talvez a gente vá observar alguma pequena pressão, mas essa pressão ela é muito mais do que compensada pela diluição das despesas que a gente está tendo. Crescimento genérico. Está contrapondo a pressão de margem. Forte. O crescimento de produtos Panvel também, ele é um elemento importantíssimo. O retail media já vem fazendo alguma diferença em termos de rentabilidade também. E vai crescer mais agora. São 3 alavancas, assim. O genérico, por exemplo, está crescendo 20%. 20%, isso aí, 20%. Então a gente está bem confortável nesse momento com a margem bruta, Kelvin. Perfeito, pessoal, super claro, muito obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Dani Eiger, do XP. Por favor, Dani, seu microfone está liberado. Obrigada por pegar minha pergunta. Bom dia, Júlio. Bom dia, NAP. Parabéns aí pelo resultado. Eu tenho duas aqui do meu lado. A minha é uma sequência na questão de GLP-1, mas olhando um ângulo diferente, né? Assim, a gente viu as outros players divulgando um pouquinho, ou dando uma noção melhor de quanto que isso já representa para eles dentro da receita deles. E aí eu queria saber se vocês conseguem dividir com a gente um pouco esse indicativo também. E aí conectar com onde vocês acham que isso aterriza, né? Considerando o genérico que você mesmo comentou, Júlio, deve ser transformacional, né? Assim, então, como que a gente imagina isso e se vocês pensam em eventualmente até destacar essa categoria como uma categoria por si só, né? Então, acho que entender um pouquinho essa questão da relevância e se vocês puderem já antecipar para a gente um pouquinho como tem sido as negociações com os laboratórios sobre os genéricos, né? Hoje, oficialmente, caiu a patente, né? Então, obviamente, ainda falta alguns passos de aprovação ali do lado da Anvisa, mas se vocês já puderem antecipar o que vocês já têm aí de visibilidade sobre essa entrada, seja dinâmica de rentabilidade, seja timing, enfim, eu acho que seria bacana. E aí a minha segunda é do lado de working capital, né, assim, foi um destaque aí do trimestre, mas tem alguns efeitos que eu acho que atrapalham a gente a entender um pouquinho melhor o que pode ser o nível recorrente. Então, se você puder trazer pra gente, Nap, um pouquinho como pensar em working capital, considerando o fim do atacado, né, uma base limpa de atacado, Perfeito. A própria GLP-1, que ainda deve ter alguns fatores aí que seguem parecidos, mas aí vem genérico, vem melhora de abastecimento. Então, enfim, como que ajudar a gente a pensar aqui nessa linha? Obrigada. Tá, legal. 11%. 11%. Hoje, Dani, o GLP-1 está representando 11% da nossa venda, tá? Essa pergunta de onde aterriza é uma pergunta, confesso que ela é difícil de responder. O Itaú diz que em 20. Não, mas eu achei bom, aquele material está muito bem feito. Aquele material ele tá muito bom. O que a gente vê assim, ele vai continuar crescendo mais do que a média da venda da companhia, tá? A gente não quer arriscar ainda, né, onde ele aterriza, mas ele vai bem mais longe do que esses 11%. E a gente já está fazendo, para vocês terem uma ideia, a gente já está fazendo o ex-GLP-1, viu? Bem colocado. Porque, inclusive como metas de venda de lojas e para que a gente não perca o foco no mix total, né? Inclusive eu acho que foi um dos destaques nossos do quarto tri foi esse crescimento equilibrado, né? A gente não pode também se apaixonar pelo GLP-1 e só ele ser o drive de crescimento da companhia, né? Exato. Com relação ao genérico, o que eu posso dizer é que o mês é junho, né? Inclusive ontem teve eu acredito que esse vai ser o laboratório que vai chegar primeiro, né? Com o pessoal da MS, estiveram aqui ontem, né? E a informação deles é junho e julho, né? A questão do preço, eles ainda não definiram bem, porque eu acho que o preço do genérico ele depende muito do posicionamento da própria Novo Nordisk com relação ao Ozempic, né? Provavelmente tem que ser mais barato, mas eles não sabem ainda, até porque a patente cai hoje, né? Sim. Eles não sabem ainda onde que isso como é que o Ozempic vai se posicionar com relação a isso. E a negociação ela é muito mais tranquila, né, do que quando a gente está negociando com um fornecedor que tem uma marca que só ele produz, né? Então, com certeza, a gente deve ver uma expansão de margem importante. Perfeito.
E Dani, falando um pouquinho sobre o working capital, né? Qual é a nossa visão? A gente capturou, como você viu, bastante ganho agora em 2025, especialmente na parte de estoques, né? O fim do atacado nos ajudou muito nessa produtividade e o GLP-1 que a gente está comentando, ela também ajuda nessa questão de dias de estoque, porque é um produto que ele acaba girando muito rápido. Dentro da nossa projeção, a gente fechou o ano em 86 dias, a gente deve flutuar próximo do mundo de 90 dias, tá, em estoque. Provavelmente o ponto de estabilidade vai ser muito mais próximo de 90 dias, 90 e alguma coisa, do que 86, 85, tá? E você sabe que isso varia trimestre após trimestre. Quando a gente olha a parte de fornecedores, segue tendo espaço de melhora, a gente teve um ano estável de fornecedores, mas aqui eu queria destacar um ponto importante, no contábil, como a gente fala, o fornecedor ele fica estável mesmo, mas quando a gente sabe que ele depende do saldo contábil da conta de fornecedores, eu baixei muito cliente, né, e obviamente isso deveria ter impactado o fornecedor e não impactou. Isso está relacionado porque eu já comecei a capturar alguns ganhos ali, e a gente entende que vai ter mais ganhos para capturar nesse prazo em 2026. Em relação ao prazo de recebimento, tá? A gente está trabalhando com o nosso prazo flat nesse patamar de 30 dias. A venda de produtos de ticket mais alto, como é o caso do GLP-1, acaba pressionando o parcelamento, digitalização também conversa, né, com parcelamento, então a gente entende que esse é o patamar que a gente deve navegar, com ali acredito que pouca oportunidade de redução, tá? A gente está confortável nesse nível. Mas nós vamos agora começar realmente a viver um mundo de um ciclo de caixa mais eficiente do que o mundo que a gente vivia nos anos anteriores. Excelente, muito obrigada. Obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Thales Granello, do Safra. Por favor, Thales, pode prosseguir. Bom dia, Júlio. Bom dia, NAP. Bom dia. Queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, ainda sobre o GLP-1. Queria entender dessas 3 vezes mais canetas aí do mercado cinza, vamos dizer assim, quantas vocês acham que converte para genérico e biosimilar, pensando na capacidade da indústria de atender, pelo menos nesse curto prazo, né? Do que vocês têm conversado, por exemplo, você conversou ontem com a AMS, imagino que você já tenha falado com a Hypera e com outras farmacêuticas que estão na fila aí. Era mais para entender na visão de capacidade, porque eu acho que de demanda em si, acho que se você tiver, você atende tudo, né? Agora, pelo que a gente conversa. E a outra pergunta é sobre a escala 6x1, 5x2, enfim. As discussões, acho que elas vão tanto na diminuição de dias ali, aumento de dia de descanso e diminuição de horas. E aí tem propostas de diminuição de 4 horas, de 8 horas de trabalho semanal. Como é que vocês têm atuado, né, nessa discussão, junto com o Congresso, né, com os parlamentares, com as associações, e o que vocês estão esperando aí, o que seria impacto para vocês no cenário mais provável do que vocês estão vendo? Obrigado. Bom, com relação à primeira, é difícil estimar, vamos dizer assim, quanto que desse mercado vai se pegar, mas é bom lembrar também que além do contrabando, tem um outro mercado indereçável também, que é o manipulado, né? Esse é um pouco mais difícil penetrar, porque tem uma cadeia, vamos dizer assim, mais consolidada nessa venda, né? Agora, acho que uma boa parte, principalmente do contrabando, que é 3 vezes, eu fiquei impressionado até com esse número. É um número muito forte. Eu olhei faz pouco tempo esse número, 3 vezes em termos de unidades o mercado formal, né? É muita coisa, né? Aqui eu acho que uma boa parte deve ser... Agora fica muito difícil de dizer exatamente a indústria não abre qual é o tamanho também. E nem eles falam também. Com relação ao 5x2, a gente inclusive já tem feito, viu? Uma boa experiência, inclusive com base nesse piloto, que foi um piloto de 120 lojas, Isso aí. A gente decidiu acelerar, né, a implantação do 5x2, tá? Porque a gente viu que teve uma adesão boa e principalmente a atração de funcionários, ela melhora muito também, né? A pessoa saber que ela vai ter 2 dias seguidos de descanso. Com relação à redução de
de jornada, a gente acha que o número ele deve chegar no meio termo, aí não vai ser as 36 que são pedidas, deve ser algo perto de 40, né? Isso evidentemente que vai representar uma queda de produtividade, mas não é só para nós, né? É para todos, né? Todo mundo vai ter que se adaptar. Eu acho que a adaptação vai ter um prazo para isso, provavelmente não vai ser de uma hora para outra, mas a minha visão sobre o tema é uma visão mais pessoal, né? Eu acho uma pena, né? O Brasil, ao invés de discutir o ganho de produtividade e maior liberdade para as pessoas trabalharem quanto, como e quando quiserem, a gente está limitando e proibindo aqueles que muitas vezes querem trabalhar mais do que 40 horas, né? Exatamente. Então nós estamos proibindo a vontade das pessoas de trabalhar mais. Eu acho uma pena o Brasil estar retrocedendo com relação a isso, mas eu acho que o número vai ser os 40 horas e vai ter um prazo para se adaptar. O 5x2 a gente está vendo, a gente está achando bom, viu? Esse é o que eu queria trazer. Eu acho que o 5x2 ele... Impacto positivo nos colaboradores, um impacto né? positivo, né? Positivo. Tá certo, super claro. Obrigado. Obrigado, Thales. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Júlio Neto para que faça as considerações finais da companhia. Bom, só agradecer a todos, né? Agradecer, como diz o NAP, a turma aqui, né? São 12 mil almas que trabalham com a gente aqui todos os dias, né? Empenhados em fazer a empresa crescer. E nos vemos no... Quando é que é? Em maio? Maio, já é maio. Né? O tempo é curto, nos né? vemos em maio. Tá. Isso aí. Pessoal, obrigado aí por toda a audiência, né? Obrigado pelas perguntas. A gente segue aqui à disposição. Um ótimo final de semana para todos. A videoconferência do Grupo Panvel está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.